Minha esposa teve um caso com seu estagiário no escritório. Ela perdeu o emprego, a família e nossa vida perfeita juntos, tudo por uma aventura. Eu estive com minha esposa por um total de 11 anos, mas estamos casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e começamos a namorar mais ou menos na metade. Nos mudamos juntos após a formatura e passamos por todos os altos e baixos de nossa vida pós-graduação juntos. Ela tornava tudo mais tolerável para mim quando estávamos passando por momentos difíceis. Assim que ambos conseguimos bons empregos e rendas estáveis, eu a pedi em casamento. Eu sabia que queria me casar com ela e estar com ela pelo resto da minha vida. Ela disse sim e pouco depois nos casamos e começamos a construir uma vida feliz juntos. Temos um filho juntos e compramos nossa primeira casa nos subúrbios. Era o tipo de vida que sempre sonhamos ter. Minha esposa e eu éramos ambos trabalhadores dedicados e diligentes. Então ao longo dos anos recebemos várias promoções e oportunidades com nossos respectivos empregadores. Cerca de um ano atrás, minha esposa recebeu uma grande promoção no trabalho, que lhe deu seu próprio escritório e assistente. Eu ia para todas as festas e reuniões de escritório com ela. Era um ambiente bastante unido com todos os funcionários. Ao longo dos anos, perdemos contato com a maioria de nossos amigos da faculdade, mas temos um grupo de amigos bem legal com nossos colegas de trabalho. Um dia, do nada, recebi uma mensagem de texto de um dos colegas dela com quem eu era amigo, me dizendo que minha esposa poderia estar se comportando de forma inadequada com um estagiário. Fiquei chocado ao ouvir a notícia e não acreditei de imediato. Quando ela chegou em casa, mostrei-lhe a mensagem e perguntei sobre isso. Ela me disse que não tinha ideia do que o colega de trabalho estava falando, mas que iria conversar com ele primeiro coisa na manhã seguinte para esclarecer. A última coisa que ela queria era um caso de assédio ou algo do tipo quando não era verdade. Ela ficou bastante chateada com a mensagem, então foi difícil dizer se estava sendo honesta ou não. Eu estava inclinado a acreditar nela porque ela nunca me deu motivo para duvidar dela ao longo de todo o nosso relacionamento. Quando ela chegou em casa no dia seguinte, ela me disse que teve uma conversa com um colega de trabalho e ele explicou o que aconteceu. Ele pensou que os viu em uma posição comprometedora através da janela dela, mas ela disse a ele que o que ele viu foi eles sentados próximos enquanto ela o ajudava a mostrar algo no computador. O estagiário até confirmou que era o caso e assegurou ao colega de trabalho que não estava acontecendo nada. Senti alívio que parecia ter sido resolvido. Não achei que minha esposa estava me traindo, mas era bom saber que ela tinha resolvido isso com seu colega de trabalho. Várias semanas depois, meu escritório deu a todos os funcionários um fim de semana de 4 dias porque precisavam reformar algumas partes do prédio. Eu tinha segunda-feira de folga e pensei que seria legal surpreender minha esposa com um almoço agradável no trabalho. Passei pelo restaurante favorito dela, peguei o pedido habitual dela e fui para o escritório dela. Encontrei alguns dos colegas dela e conversamos por alguns minutos antes de ir para minha esposa. Eu tinha passado pelo escritório dela muitas vezes antes e normalmente eu bateria algumas vezes e depois espiaria lá dentro. Quando fui fazer isso desta vez, a porta estava trancada. Imaginei que ela estava em uma reunião de algum tipo e não queria ser interrompida por ninguém. Mas ouvi um barulho do outro lado da porta e minha esposa disse para dar a ela só um minuto. Esperei ela abrir e quando fez, vi que havia um jovem atrás da mesa dela, com uma cadeira ao lado da dela. Minha esposa me levou para dentro e me apresentou ao seu estagiário. Notei imediatamente que as bochechas dele estavam meio coradas e ele tinha as mãos apoiadas na virilha. Depois do que o colega de trabalho a acusou, não pensei que ela estaria tão próxima do estagiário com a porta trancada daquela forma. Definitivamente, tive algumas bandeiras vermelhas tremulando naquele momento. Eu disse à minha esposa que trouxe o almoço para ela e ela me agradeceu, dispensando o estagiário para um almoço antecipado. Perguntei por que a porta estava trancada e ela disse que não tinha percebido que estava. Ela disse que deve ter batido nela. Era apenas uma dessas fechaduras de botão, então meio que fez sentido. O estagiário saiu apressado do escritório e almocei com minha esposa. Cheguei em casa e simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que interrompi algo. A forma como o estagiário parecia era bastante suspeita e considerando o que o colega de trabalho me disse, acho que era razoável questionar o que vi. Mais tarde naquela noite, ela me ligou e disse que tinha uma reunião de última hora no Zoom com alguns clientes no exterior e que chegaria tarde em casa. Isso era algo muito raro de acontecer, já que ela era uma mulher muito ocupada no trabalho e coisas de última hora simplesmente não aconteciam. Então, fiquei ainda mais suspeito sobre o que estava acontecendo. Pensei no que queria fazer por um tempo e eventualmente entrei em contato com um colega de trabalho que me falou sobre o estagiário. Quando liguei e perguntei especificamente o que ele viu, ele insinuou que achava que viu minha esposa fazendo algo inapropriado no estagiário. Pelo menos ela estava na posição para isso. Perguntei se realmente havia uma reunião de última hora e ele me disse que não achava que havia. Acho que, com as perguntas que eu estava fazendo, ele conseguiu perceber que eu achava que havia algo entre ela e o estagiário naquela noite. Uma coisa importante a saber sobre esse cara é que ele estava na fila para a promoção que minha esposa conseguiu. Eu sabia que as coisas que ele dizia só podiam ser levadas com um grão de sal, porque seus motivos podem não ter sido os melhores, mas se o que ele estava dizendo fosse verdade, eu precisava descobrir. Ele se ofereceu para me encontrar no escritório para que eu pudesse entrar, já que ele tinha autorização para ir. Concordei e nos encontramos lá cerca de 15 minutos depois e ele me levou até os escritórios deles, onde pudemos ouvir que alguém ainda estava lá e tendo relações muito alto, sem nem mesmo ver quem era. Eu sabia que era minha esposa, já ouvi esses barulhos antes, mas mesmo assim, caminhamos na direção deles para pegá-los no ato. Encontrei minha esposa em sua mesa com o estagiário e quando abri a porta,
Eles se separaram um do outro e tentaram se cobrir. Minha esposa balbuciou, tentando encontrar as palavras para explicar o que estava acontecendo, mas não conseguiu. Lamentei não ter obtido nenhuma evidência documentada, mas felizmente eu tinha outra testemunha comigo. Então espero que eles possam testemunhar nos procedimentos de divórcio que minha esposa estava realmente me traindo. Saí furioso do escritório e fui para casa, trancando-me no quarto para que minha esposa não pudesse entrar. No dia seguinte, entrei em contato com o colega de trabalho com quem fui ao escritório e ele me disse que estava relatando o ocorrido à empresa. Horas depois, naquele dia, ouvi minha esposa receber uma ligação e ficou claro que ela estava sendo demitida, já que ela estava muito chateada com o que aconteceu na ligação. O estagiário também foi demitido do escritório e eu perguntei ao cara o que isso significaria para ele e ele me disse que provavelmente não receberia crédito pelo que estava fazendo no estágio e muito provavelmente teria que refazer. Não foi o pior castigo para ele, mas ao mesmo tempo, sinto que minha esposa estava em uma posição de poder com ele, o que parecia que ela poderia ter se aproveitado. Acabei me divorciando da minha esposa e com o testemunho da outra pessoa que estava comigo quando descobrimos sua traição, não precisei dar nada a ela no divórcio. Ela perdeu o emprego, a casa e não verá tanto filho por causa da guarda compartilhada, tudo por uma relação sem sentido com o estagiário. Próximo relato. Minha mãe biológica me abandonou aos 10 anos, então fui criada por uma incrível mãe substituta. Agora, aos 18 anos, ela quer se reconectar depois que herdei a mansão do meu avô. Olá a todos, meu nome é Daniela, tenho 17 anos, moro com minha mãe substituta, Cia, que considero minha mãe de verdade, ao invés da minha mãe biológica, que me abandonou quando eu tinha 10 anos. Minha mãe biológica, Eli, e meu pai estavam apaixonados, porém seus objetivos de vida eram um pouco diferentes. Eli não queria dar à luz, mas meu pai queria muito ser pai. Finalmente, decidiram que apenas teriam uma mãe substituta para me entregar e foi exatamente o que aconteceu. Durante minha infância, minha mãe não estava realmente presente. Eli vem de uma família muito rica, então ela apenas contratou babás para mim, que cuidavam de mim. Por outro lado, eu era o xodó do meu pai, ele me adorava e tentava passar o máximo de tempo possível comigo, apesar de estar ocupado com o trabalho. Lembro-me de sentir falta dele durante o dia, quando eu tinha que passar tempo com minha babá em vez da minha família. Vivíamos em uma mansão pertencente ao meu avô e geralmente me sentia solitária durante o dia. No entanto, a vida se tornou muito mais difícil quando meu pai sofreu um acidente de carro quando eu tinha cerca de 8 anos. Lembro-me de Eli chorando muito em uma ocasião. Lembro-me dela me expulsando da sala de estar porque eu a estava incomodando. Após a morte do meu pai, tudo piorou. Eu me sentia mais sozinha do que antes. Minha mãe logo seguiu em frente do meu pai, enquanto eu estava presa na enorme mansão. Minha mãe saía para festas, comprava vestidos caros para si mesma e socializava. Eu me sentia muito negligenciada, especialmente porque minhas babás não eram as mais empáticas e ele não se importava com o modo como elas me tratavam. Acho que me tornei um fardo para ela. Aos 10 anos, quando comecei a ser mais vocal sobre minha babá horrível que costumava me trancar no meu quarto enquanto assistia televisão em outro cômodo, ela raramente me deixava sair para brincar e fazer amigos, o que me fazia sentir ainda mais solitária. Minha mãe havia decidido que já era o suficiente. Ela me disse o quanto se arrependia de ter uma criança tão irritante. Lembro-me claramente dela me dizendo que deveria me livrar de mim e foi o que ela fez. Dentro de 2 semanas, uma senhora veio me buscar. Eu estava muito assustada, mas lembro-me de não ter chorado nenhuma vez, embora realmente quisesse. Eu tinha medo de que ela ficasse zangada como a Eli se eu chorasse na presença dela. No entanto, aquela mulher mudou minha vida. Ela me fez sair lentamente da minha concha e perceber que expressar emoções em voz alta era completamente normal e saudável. Descobri que ela era minha mãe substituta, a Cia. Para este post, a chamarei de Cia em vez de mãe, como costumo chamá-la, porque ela é minha mãe em todos os sentidos. A Cia era tudo que Eli não era. Calorosa, amorosa e o mais importante, gostava da minha companhia. Não demorou muito para eu começar a chamá-la de mãe, especialmente porque estava carente de amor naquele momento e ela foi a primeira pessoa a me mostrar tal amor em 2 anos. Desde a morte do meu pai, ela brincava comigo, cuidava de mim e até me ensinou a cozinhar, o que é o que pretendo fazer na minha vida. Ela despertou a paixão pela culinária que tenho atualmente. Ela me apoia em todos os aspectos da minha vida até hoje. Lembro-me que confiei nela pela primeira vez depois que ela me ajudou a montar meus livros na estante que ela tinha comprado especialmente para mim em minha casa. Com Eli, eu tinha muitos livros e estantes, mas com a Cia, percebi o real valor deles. A Cia não era rica, mas descobri mais tarde que Eli pagava a Cia mensalmente para cuidar de mim e manter a boca fechada sobre mim. Quando já haviam se passado alguns meses e eu e a Cia começamos a agir como mãe e filha de verdade, ela voltou para Eli para pedir a custódia integral minha. Eli se livrou de mim sem nem pestanejar, como se a Cia tivesse feito um favor ao levantar-me. Vivemos confortavelmente com o dinheiro de Eli por quase 8 anos, até que ela tentou voltar para minha vida. Eu estava em casa sozinha ontem quando Eli apareceu à minha porta. Inicialmente não a reconheci, mas eventualmente a reconheci. Eu não queria recebê-la, mas sabia que a Cia ficaria muito decepcionada se eu não cumprimentasse um convidado, mesmo que fosse alguém que eu não estava animada para ver. Com respeito, imediatamente liguei para a Cia vir até aqui. No tempo que a Cia levou para chegar, ofereci água para Eli enquanto ela olhava em volta da casa com um olhar de desgosto. Olhei ao redor com ela.
tentando ver tudo do ponto de vista dela. Nossa sala de estar era simples, mas aconchegante. Era suficiente para mim e para Cia. Não era nada como a sala de estar de Eli naquela mansão, mas era o suficiente. Quando a Cia chegou, eu estava me sentindo muito desconfortável com a mulher que era realmente minha mãe, mas nunca me tratou como sua filha. Ele exigiu que eu voltasse com ela. A demanda foi tão inesperada que dei um passo para trás. Estava tão confusa e não entendia de onde vinha esse sentimento, mas mais importante, tinha medo de que a Cia me devolvesse, assim como Eli me abandonou, e hoje me sinto envergonhada por ter sentido isso. A Cia imediatamente a repreendeu e lembrou Eli de que havia entregado minha custódia para ela e aos olhos da lei. Eu era filha da Cia. Eli disse que sabia que tinha assinado esses documentos, mas quer que eu volte. Ela prontamente ofereceu a Cia uma quantia vultosa de dinheiro, que não mencionarei aqui. Eu e a Cia ficamos chocadas com o comportamento sem emoção de Eli. A Cia respirou fundo, como se estivesse se preparando para falar com uma criança que insistia em comprar um brinquedo que não podia ter. A Cia disse a Eli que ela não tinha direitos sobre mim e que não iria deixá-la me levar embora, não importa a quantia de dinheiro que ela oferecesse. Me senti aliviada quando ela deixou isso claro para Eli. Eli ficou determinada e disse que não era decisão dela e voltou-se para mim. Fiquei furiosa quando ela me perguntou se eu gostaria de voltar com ela, como se ela jamais tivesse me mostrado qualquer tipo de amor. Gritei que não queria voltar com ela, pois ela me tratou tão mal. Ela tentou me convencer de que tinha muito dinheiro e eu viveria confortavelmente se escolhesse ir com ela. Eu disse a ela que se ela achava que isso me convenceria a ir com ela, estava louca e não entendia nada sobre família. Eli parecia pensar que ambas estávamos sendo irracionais e nos disse que deixaria seu número de celular para quando mudássemos de ideia. Ela também mencionou que o dinheiro que estava oferecendo era negociável. Você consegue acreditar na audácia da minha mãe biológica? Como ela se atreve a aparecer na minha casa poucos meses antes do meu aniversário e me tratar sem qualquer emoção, como se eu fosse apenas um incômodo menor com o qual ela não queria lidar? Mas isso não faz sentido. Por que se fosse verdade? Por que ela estaria aqui afinal? Quais eram suas verdadeiras intenções? Será que ela realmente quer se reconectar ou se sente culpada por me abandonar? Honestamente, se fosse verdade, acho que não voltaria com ela. Amo demais a Cia. Ela é minha mãe. Já a vi lendo folhetos universitários para artes culinárias às escondidas. Ela foi quem tentou conseguir um emprego para mim em um restaurante de um amigo dela. O que quero dizer é que ela é quem me apoiou de todas as maneiras possíveis. Não consigo imaginar nunca pensar na minha mãe biológica como minha mãe real. A Cia é minha mãe real nos aspectos que realmente importam. Devo ficar cautelosa em relação às intenções de Eli. Fico pensando que a fez aparecer assim. Estou curiosa e me odeio por isso. Me faz sentir que estou traindo a Cia de alguma forma. Me sinto tão culpada por sequer abrigar esses sentimentos. Atualização. Olá a todos. Estou aqui com uma atualização. Já se passou uma semana desde que minha mãe biológica apareceu pedindo a minha mãe substituta, que é minha mãe de verdade em todos os sentidos, para me devolver a ela. Ela apareceu novamente, mas desta vez me disse para não ligar para a Cia e afirmou que desejava falar comigo pessoalmente. Eu não estava certo do que fazer, mas, relutantemente, a deixei e não tentei entrar em contato com a Cia. Eu não estava certo dos protocolos para uma situação tão estranha e desconfortável, então fiquei aliviada quando ele assumiu a conversa. Ela me disse que sentia minha falta. Toda sua hostilidade e superioridade desapareceram neste momento. Ela parecia calma e composta e parecia sincera em tudo. Isso quase me fez inclinar para frente para ouvir tudo o que ela tinha a dizer. Ela afirmou que entendia que foi uma mãe horrível para mim, que a Cia provavelmente era melhor do que ela. Então por que eu voltaria para ela? Mas ela me implorou para reconsiderar, pelo menos reconectar com ela. Ela afirmava que só quer ser uma mãe para mim, como nunca foi na minha infância, que deseja outra chance. Eu não estava certo de como reagir a isso, então permaneci em silêncio e ela interpretou isso como um não. Interiormente, ele disse que eu não preciso decidir agora, eu nem mesmo preciso decidir se volto a morar com ela e ser sua filha. Ela apenas me pediu para permitir que ela se reconecte comigo, para revisitar o passado e o relacionamento que ela estragou comigo. Ela me convidou para jantar. Ela me disse para manter em segredo da Cia, porque entende que ela pode não gostar de eu sair com ela. Então, se eu tivesse que manter em segredo, ela entenderia. Ela apenas deseja passar algum tempo comigo. Eu disse a ela que pensaria sobre isso e a verdade é que estou curiosa, mesmo que haja uma parte de mim que me odeie por isso, mas não consigo parar de pensar no se. Eu sei que a Cia me tratou bem e não estou pensando em substituí-la. Nenhuma riqueza no mundo me faria deixá-la, mas quero ver o que acontece com Eli. Afinal, ela é minha mãe biológica. Eu posso nunca considerá-la minha mãe real, mas compartilhamos DNA. Droga, eu até me pareço com ela. Então, enviei uma mensagem para Eli dizendo que iria até lá. Ela imediatamente me enviou o endereço e a data e horário. Cheguei até a criar uma desculpa para dar a Cia. Vou dizer a ela que vou jantar com um grupo de amigos. Até meu melhor amigo mentiria para ela se eu dissesse se a Cia ligar. Não acho que a K ficaria desconfiada, porque eu saio assim com meus amigos o tempo todo. Atualização 2. Olá novamente. Pessoal, hoje fui à mansão da minha mãe biológica e para minha surpresa, era para ser um jantar em família. Até meu avô Tobias estava lá e eu não me lembrava de tê-lo visto há cerca de uma década. Fiquei emocionada quando o vi, e ele me viu e ele me abraçou imediatamente. Lembro-me dele me carregando em seus ombros quando visitava. Havia também alguns tios e tias no jantar. Eu não me lembrava completamente deles, mas conseguia lembrar flashes deles em minhas memórias. No entanto, todos falaram comigo de forma muito normal,
o que achei absurdo. Eu inicialmente pensei que eles estivessem constrangidos por eu ter sido abandonada pela família, mas então Eli começou a inventar mentiras sobre como eu estava prestes a começar a universidade para estudar negócios e como ela estava orgulhosa de mim. Foi quando percebi que ninguém na mesa, exceto eu e Eli, sabia que eu tinha sido abandonada quando tinha 10 anos. Quando uma tia do outro lado da mesa perguntou sobre minha escola, Eli interrompeu do meu lado. Aparentemente ela havia dito à família que eu estava em um internato no exterior nos últimos 8 anos. Isso tudo me deixou tão desconfortável e enojada por ela que eu só queria sair e talvez chorar. Acho que uma prima minha, Brianna, percebeu que eu estava ficando sobrecarregada com tudo e perguntou se eu gostaria de ir para o quintal. Eu concordei e a segui até a piscina para respirar. A mansão era enorme, ainda maior do que eu me lembrava da minha infância. O jardim em si era enorme e levava a uma quadra de tênis e uma piscina lado a lado. É difícil imaginar porque alguém gostaria de morar nessa casa enorme sozinho. Ele não parece ter um parceiro ou pelo menos não me apresentou a ele. Então estou presumindo que ela viva aqui sozinha, com alguma ajuda. Brianna me disse que eu era muito sortuda por estar morando ali e eu não sabia o que dizer. Então Eli perguntou o que ela queria dizer com sortuda. Ela disse que Tobias ia dar a mansão para Eli, porque ele queria passar a mansão para alguém com um herdeiro e ele já havia permitido que Eli e eu morássemos aqui depois do casamento dela com meu pai. Ele queria passar a mansão para alguém com um herdeiro para que a propriedade continuasse sendo herdada pelas futuras gerações. Foi quando percebi que Eli estava fingindo que tudo estava bem porque ela queria continuar tendo meus direitos. Eu não era mais sua herdeira, então ela não poderia herdar a mansão após a morte do Tobias. Quando Eli estava casada com meu pai, o vovô deu a propriedade a eles para que pudessem construir uma família lá. Como a saúde do vovô estava deteriorando, ele queria finalizar seu testamento. Então nas últimas semanas ele convocou uma reunião familiar. Ele perguntou a Eli onde eu estava, pois ninguém havia ouvido falar de mim por 8 anos. Ele mentiu e disse que eu estava fora do país estudando. O vovô anunciou que estava feliz em deixar a propriedade com Eli, já que ela era uma mãe solteira e disse que eles viriam para um jantar em família para me conhecer. Essa realização me fez sentir tão usada e irritada. Ficou claro que uma vez que Eli conseguisse a propriedade, ela não tinha intenções de desejar reconectar-se comigo. Ela só quer me usar para conseguir a mansão e eu planejo não permitir que isso aconteça. Atualização 3. Ei pessoal, hoje fiz algo sobre a ganância da minha mãe biológica. Deixe-me atualizá-los sobre o que aconteceu desde que retornei até hoje. Na semana passada, quando cheguei em casa, a Cia pôde perceber que algo estava errado. Eu tentei esconder tudo, mas ela é tão calorosa e gentil que parecia com medo de que eu fugisse ou algo assim e eu acabei chorando e contando tudo a ela. Naquela noite, fiquei chocada ao descobrir que ela não estava brava comigo. Ela revelou que teria me deixado ir jantar com Eli se eu apenas tivesse pedido a ela. Eu contei tudo a ela, desde minha realização até meu arrependimento de ter ido ao jantar com Eli. Se eu não tivesse aparecido, o Tobias teria ficado suspeito e perguntado sobre mim e talvez ele não tivesse dado a propriedade para Eli e eu não teria me sentido daquele jeito naquele dia, usada e depois descartada. Eu contei a ela sobre meu desejo de esclarecer as coisas e contar a verdade ao meu avô sobre a Eli. Ela relutou no início, mas eu estava decidida e ela concordou. Ela me disse que uma vez foi à propriedade dele para encontrar Tobias a seu pedido. Ela meio que se lembrava de onde era. No entanto, haviam se passado 18 anos, então ela não tinha certeza. Eu estava ansiosa para arriscar e decidimos ir no próximo fim de semana. Hoje, a Cia me levou para onde ela tinha ido encontrar Tobias. Ela estacionou em frente ao carro e disse que esperaria por mim enquanto eu entrava. Tobias ficou chocado ao me encontrar lá. Ele estava olhando para o quintal em sua cadeira de rodas e não sabia da minha chegada. Ele sorriu gentilmente para mim e disse que eu o havia encontrado em um dia ruim. Acho que ele estava tentando me tranquilizar de que ele estava bem. Ele foi muito carinhoso comigo, perguntando se eu gostaria de beber algo e então ele pediu para seu ajudante me trazer meu doce favorito quando eu era criança e coincidentemente, ainda era meu doce favorito. Acredito que ele estava apenas feliz que alguém tinha vindo perguntar sobre ele. Acho que muitos de seus familiares não fazem isso com frequência. Respirei fundo antes de dizer que estava ali por um motivo. Eu revelei que Eli não era minha guardiã. Ele estava confuso e eu contei a ele que ela tinha assinado meus direitos para minha mãe substituta, há 8 anos, e me abandonado. Ele ficou chocado ao descobrir e insistiu que ela não tinha feito nada disso, que ela tinha me enviado para o exterior. Eu disse a ele que estava ali com a Cia, que estava me esperando do lado de fora da casa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e eu não sabia mais o que fazer, então me levantei e me despedi. Enquanto caminhava em direção à porta, ele perguntou se eu voltaria. Perguntei se ele gostaria disso e ele disse que adoraria me ver novamente. Então nos despedimos com sorrisos em nossos rostos e a promessa de nos encontrarmos novamente no próximo fim de semana. Ele até prometeu que seria o melhor anfitrião naquele dia, me mostrando a casa e tudo mais. Agora que estou em casa, estou feliz por ter ido, mesmo que não resulte em nada. Estou feliz por estar em contato com alguém da minha família de sangue e adoraria reconectar-me com meu avô e mal posso esperar para ele me dar um tour pela casa. Atualização 4. Ei pessoal, já se passaram alguns meses desde que me reconectei com meu avô, há 3 meses. Voltei à casa do meu avô e ele me deu um tour pela casa. Tivemos um ótimo tempo e desde então, comecei a ir à casa dele todos os fins de semana. Completei 18 anos nesse período e meu avô me deu um carro depois de pedir permissão à Cia. Fiquei encantado e prometi a ele que iria dirigir até lá todos os fins de semana. O que fiz? Dirigi o carro que ele me deu até a casa dele para passar tempo com ele. No entanto, nesses 3 meses, vi sua saúde se deteriorar semanalmente. No primeiro mês de visitas, ele ficou permanente
permanentemente em uma cadeira de rodas, mas nas últimas semanas, ele ficou acamado e só podia falar e mexer as mãos. A última vez que o vi foi há uma semana e ele estava em condições terríveis, mal conseguia manter os olhos abertos. Lembro-me de me sentir desolada, pois tinha começado a me importar muito com ele. Ele era minha única família de sangue que realmente se importava comigo. Passei aquele dia lendo meu livro favorito para ele, esperando que ele pudesse me ouvir ou pelo menos sentir que eu estava lá. Voltei prometendo que retornaria no dia seguinte, mesmo sendo uma segunda-feira. No entanto, naquela noite, ele teve que ser levado para o hospital e não me permitiram encontrá-lo. Ele morreu 2 dias depois e seu filho, meu tio, estava lá com ele. Hoje foi o funeral dele e eu também fui. Eu estava um desastre, chorando sem parar sobre o ombro da Cia. Tobias realmente tocou minha alma nos últimos 3 meses. Eu só queria tê-lo conhecido tão profundamente por mais tempo e não conseguia parar de pensar no tempo que não tive com ele por causa dele. Odiava vê-la fingir lágrimas no púlpito. Talvez ela não estivesse fingindo, mas ainda me sentia amarga em relação a ela. Quando voltamos para casa, o advogado dele iria ler o testamento. Eu fui apenas porque queria estar em sua casa pela última vez. Não achava que seria permitida nesta casa depois de hoje, então fui junto. No entanto, o conteúdo do testamento foi realmente surpreendente e fico feliz por ter ficado. O advogado anunciou que eu havia herdado a mansão da Eli. Eli ficou chocada e perguntou o que o advogado queria dizer. O advogado disse a ela para ser paciente, que chegaria a vez dela. Tobias torturou Eli ao não mencioná-la até o final. Tobias deixou algo para todos os filhos e netos e no final todos estavam chorando e agora era a vez de Eli. O advogado tirou outro pequeno envelope para Eli e começou a recitá-lo. Era uma carta escrita por Tobias para Eli, repreendendo-a por sua ganância, e o advogado anunciou como Eli havia me abandonado porque não queria cuidar de mim e quando Tobias havia colocado uma condição de ter um herdeiro para herdar a mansão. Eli havia fingido que ainda tinha meus direitos. Eli ficou muito brava e virou-se para me agredir fisicamente porque havia percebido que eu havia contado a verdade para ele. No entanto, o guarda da casa do vovô estava perto e imediatamente a afastou de mim antes que ela pudesse me alcançar. Ele gritou comigo por arruinar seus planos de vida. Fiquei quieta enquanto o restante da família a olhava com olhares de reprovação. O guarda levou Eli para fora enquanto ela estava gritando e enquanto ela estava sendo retirada. O advogado disse a ela que ela precisava desocupar a casa ainda neste mês para que eu pudesse me mudar. Toda a família me pediu desculpas por não saber que Eli tinha feito isso comigo, mas eu não aguentava mais e saí sorrateiramente da casa com a Cia. Estou tão feliz que Tobias não ignorou o que eu disse a ele. Ele me levou a sério e fez algo a respeito. Atualização 5. Olá a todos. Acho que este será meu último update. Já se passaram 5 meses desde que Tobias o que foi lido. Ele me deu sua maior mansão, onde minha mãe biológica estava morando, enquanto Eli não ganhou nada. Eli não saiu da casa até o final do mês e o advogado teve que chamar a polícia para ela e obrigá-la a sair. Não sei para onde ela foi e também não tentei descobrir. Tanto faz, ela poderia estar sem teto e eu não me importaria nem um pouco. Me aproximei um pouco de alguns primos ao longo do tempo. Estamos nos seguindo e trocando mensagens nas redes sociais e nos encontramos algumas vezes. Acho que meus tios e tias apenas se sentem culpados por eu ter sido abandonada e incentivaram seus filhos a se reconectarem comigo. Acho que me sinto grata por eles mostrarem que se importam comigo. Também me mudei para a mansão com a Cia e quando estou com ela naquela enorme casa, não parece tão assustador. Mudamos a maioria dos móveis com o dinheiro que também herdei após a morte do meu avô. Sinto muita falta dele. Queria ter agradecido por tudo que fez por mim. De qualquer forma, comecei a faculdade de culinária e fica perto da minha nova mansão, o que é ótimo porque a Cia não fica sozinha naquela casa enorme como eu ficava quando era criança. Ele veio uma vez implorar para ficar na casa dela e eu lembrei a ela que esta não era a casa dela, era minha casa e que eu morava aqui com minha verdadeira mãe. Ela tentou me manipular novamente falando sobre reconexão, mas eu já tinha tido o suficiente de suas mentiras e a expulsei da casa, advertindo-a para nunca mais mostrar seu rosto para mim. Acho que é isso. Se e eu estamos vivendo felizes na mansão e a vida está ótima. Atualmente, estou trabalhando para conseguir um estágio no meu restaurante dos sonhos. Obrigada por lerem quando eu precisava desabafar. Obrigada pelos conselhos que vocês me deram em cada passo.